Agora nós vamos para o segundo tema, nós vamos falar sobre a ação de uso capião. O pessoal está bastante atuante aí nos comentários, pedindo informação. Doutor Mário Gilberto, que vai introduzir esse assunto. Doutor Mário Gilberto, nós vamos falar agora sobre as ações de uso capião, sobre dois aspectos, né? O primeiro aspecto é que, diante dessa possibilidade da área ser ou não da União, como, na sua visão, ficam as ações de uso capião? Porque é uma possibilidade. Então, é prudente que continue na mesma linha, porque se for confirmado lá na frente que é particular, as ações de uso capião, né, têm a sua eficácia. Se for comprovado que é da União, as ações de uso capião, claro. Eu gostaria que o senhor comentasse isso sobre o ponto de vista jurídico, porque os moradores têm muitas dúvidas, e isso acaba desestimulando aquelas pessoas que ainda não se decidiram. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu vou fazer para o senhor é com relação à possibilidade de registrar um parcelamento que possui uma ação de uso capião ativa, porque existe essa dúvida, muito em relação a uma discussão muito particular que houve no condomínio solar de Atenas, e ficou essa dúvida no ar, porque o tabelião falou que ele ia registrar, que não ia mais discutir isso, porque o juiz do cartório de registro, juiz de registro de imóveis disse que o senhor, já gostei da fala do senhor, que o senhor falou que esse juiz, ele tem o posicionamento dele, mas o senhor tem as suas convicções. Então, eu queria que o senhor comentasse isso, porque tem muitas pessoas que estão sem saber o que fazer. Tem uns que estão na ação de uso capião e estão pensando assim, acabou a minha ação de uso capião, não tem mais valor nenhum. E aqueles que não entraram, vale a pena, o senhor ajuizou uma ação agora, né? Para um condomínio Vivendas Alvoradas, acho que é Alvorada 2, é o do Cláudio. Cláudio Manfrim. Síndico muito atuante, que está brigando muito, ao querendo passar por cima dele, mas ele está resistindo, e agora com o senhor tenho certeza que ele vai conseguir. Então, sobre esses dois aspectos, né, se vale a pena continuar com as ações de uso capião, as garantias que essas ações traz, e como que o senhor vê nesse cenário todo. O senhor tem aí de 7 a 10 minutos, depois em seguida o doutor Mário e o doutor Mário Batista, né, que são dois Mários, e depois a doutora Maria Olímpia. Então vamos lá. Olha, eu estou acompanhando bem de perto, Cássio, esse registro da cidade urbitar, né, que a urbanizadora, não foi nem a urbanizadora, ela já cedeu isso para uma outra empresa, né, porque vai fazendo essas mutações, né, para confundir as pessoas. Mas foi ingressado agora, bem recentemente, lá no cartório 7º ofício, o pedido do primeiro trecho da cidade urbitar, né? Muito bem, aí o advogado, inclusive, que está acompanhando é o doutor Enio Basso, já conheço um velho companheiro, lutador também, aqui nessa área. E o que ele levou ao conhecimento do cartório do 7º ofício? Foi exatamente esse fato que eu falei para você. Porque a urbanizadora, né, inclusive o próprio cartório do 7º ofício, tal, eles estão se baseando, na verdade, num estudo dessa cadeia dominial, que foi feito lá dentro da Terracap, entendeu? Esse estudo já é um estudo já bastante antigo, ele é do dia 11 de setembro de 1992. Agora, olha bem, só que quem faz estudo da cadeia dominial dentro da Terracap é engenheiro, não é advogado. Entendeu como é que é o negócio? Quer dizer, porque inclusive esse parecer aqui é do engenheiro agrimensor chamado Adelinde Souza Marinho. Tá? Com todo o respeito que eu tenho aos engenheiros, né, que a gente sempre precisa do trabalho deles, mas os engenheiros, ele não tem assim, aquele conhecimento jurídico da causa em si, ainda mais da questão fundiária, que é um negócio tão complicado que a maioria dos nossos juízes não sabe a diferença de um alqueire, o que é um alqueire e um hectare, quanto mais o restante das questões fundiárias e imobiliárias, que são muito complexas, né? Então, olha só o que esse engenheiro falou sobre a cadeia dominial dessa fazenda Paranozinho. Ele inicia assim, ó, que a fazenda Sobradinho, ela foi registrada no livro 20, nos registros paroquiais, lá na Vila de Santa Luzia. Né? E eram duas partes, sendo que uma parte foi registrada em 18 de setembro de 1858. Estou falando dos registros paroquiais.
os registros feitos na igreja, não tinha nem cartório na época. E o número que se deu foi 238. E a outra parte, que foi registrada em 9 de setembro de 1858, recebeu o número 177. Quem fez esse requerimento é uma pessoa chamada Delfina Camelo de Mendonça, na condição de tutora de herdeiros do Alferes Filadélfio Camelo de Mendonça. E essa fazenda Paranozinho, Sobradinho, ela corresponde à parte da fazenda Sobradinho, porque a fazenda Sobradinho era uma área maior, depois ficou uma parte chamada Sobradinho e outra parte chamada Paranozinho, que foi registrada pelos herdeiros do Alferes Filadélfio no livro 20 dos registros paroquiais sob o número 177. A fazenda Sobradinho, registrada pelos herdeiros do citado Alferes, dentro do qual estão contidos os limites constantes da matrícula 135 e 189, que foi até a matrícula que o Dr. Mário acabou de mencionar aí, lá no terceiro ofício de registro de imóvel, no correr do tempo passou a pertencer a Antônio Gomes Rabelo, que esse senhor Antônio veio a falecer, e na partilha dos bens ficados por sua morte, as terras tocaram o genro, Hermano Carlos de Alarcão, por força do formal de partilha de 28 de março de 1906, transcrito no registro de imóveis de Formosa no dia 20 de março de 1913. Essa data, doutora Maria Olímpia, para nós é muito importante, que essas terras estão registradas em nome do Hermano Carlos de Alarcão no dia 20 de março de 1913. No livro 3, antigo, as folhas 44, sob o número de ordem 284. Então, o Hermano registrou isso em 1903. Quer dizer, antes do nosso Código Civil, de 1916, né, de janeiro de 1916. Então, o Hermano Carlos de Alarcão, no entanto, propôs uma ação de usucapião, que foi homologada por sentença datada, ele já era o dono, mas mesmo assim ainda propôs a ação de usucapião. Olha só. Foi homologada por sentença de 14 de outubro de 1918, aí já era depois do Código Civil, né? Pelo então juiz de direito da comarca de Formosa, doutor Arthur Abdon Póvoa, que foi transcrita no registro de imóvel daquela comarca, as folhas 43 do livro 3, número de ordem 543. Né? Então, essa sentença de usucapião, ele já tinha propriedade da terra, aí ele fez uma ação de usucapião, talvez para garantir o direito dele, e foi registrado em Formosa sob o número 543. Agora, o que interessa para nós é esse ponto aqui. Hermano Carlos de Alarcão permutou parte da fazenda Sobradinho, com Balbino Claro de Alarcão, por outra parte da fazenda Mestre Darmas, de acordo com a escritura pública de permuta lavrada no cartório do primeiro ofício de Planaltina, de 22 de setembro de 1923. Né? E Balbino Claro de Alarcão, na mesma data, vendeu essa parte de terras para Dr. José Cândido de Souza, de acordo com a escritura pública de compra e venda pelo tabelião José Guimarães Mundim, transcrita no cartório de registro de imóvel de Formosa, no livro 3.1, da transcrição das transmissões, folha 142, sob o número de ordem 1863. Então, o senhor José Cândido, que é a urbanizadora, é antecessora de José Cândido. Então, ele fez esse registro. Mas aqui que está toda a problemática. Porque o Balbino, necessariamente, para fazer essa venda para José Cândido, lá em 22 de setembro de 1903, obrigatoriamente ele tinha que ter registrado essa escritura de permuta. Porque se a gente voltar lá no Código Civil de 1916, está lá, no artigo 530, 531, inciso 1, dizendo deverá ser, todo título de domínio deverá ser registrado perante o cartório de imóvel competente. Né? Eu, por exemplo, que nasci no interior, sou da cidade de Formosa, Goiás. Trabalhei muitos anos no cartório de registro de imóvel de Formosa. Está lá a placa bem grande, lá dentro do cartório. Quem não registra não é dono. É o que a doutora Maria Olímpia acabou de falar. Né? Quem não registra não é dono. Isso é um fato. Porque desde 1916, todos os títulos aquisitivos necessariamente têm que estar registrados. E se não está registrado, há uma quebra na cadeia, porque o que é mais importante para nós, em termos de segurança jurídica, são vários princípios que tem dentro do registro imobiliário. Mas o mais importante chama-se o princípio da continuidade do registro imobiliário. Porque se houver, dentro da cadeia dominial, uma quebra
esse registro no registro imobiliário, por exemplo, igual aqui, o senhor Balbino não registrou a permuta dele, ele não tinha como vender. Agora, isso é muito comum a gente verificar essas ilegalidades dentro dos cartórios de registro imóvel, né? Eu, por exemplo, que estou trabalhando aqui há muitos anos nessas áreas, eu fico assim estarrecido o que acontece no cartório de Formosa, o que acontece no cartório de Planaltina de Goiás, né? O que acontece nos cartórios de Brasília. Por incrível que pareça, esses cartórios todos aqui, o melhorzinho de todos é o cartório do Lusiane. Porque nesses cartórios todos que eu estou citando aqui, principalmente o segundo ofício, que é a nossa região aqui, são as coisas mais absurdas que os oficiais praticam com relação aos registros imobiliários. Entendeu? Eu não estou aqui acusando ninguém de má fé nem nada, mas eu estou falando assim, para nós que trabalhamos com registro imobiliário, que sabemos o que significa uma escritura registrada, entendeu? Não pode haver esse tipo de coisa. Um cidadão que não tem o seu título registrado fazer uma escritura de compra e venda. Não é possível aqui, nem em canto nenhum. Entendeu? Não é possível isso em canto nenhum. Então, veja bem, você me fala sobre a questão da possibilidade das pessoas continuarem com essas ações dos campeão. Pelo menos no processo que eu estava trabalhando, né, a União atravessou uma petição dizendo que era dona. Mas aqui, né, eu fico assim um pouco preocupado com a conduta de certos advogados da União, pelo fato seguinte, porque a própria AGU, doutora Maria Olímpia sabe disso, doutor Mário sabe disso, a própria AGU, o advogado-geral da União, na época da presidente Dilma, o nome dele era Luiz Adams, tem um parecer lá da própria advocacia da União dizendo que essas terras da Fazenda Paranoazinho eram realmente terras particulares. Mas é claro que quem elaborou esse parecer, que foi assinado lá pelo advogado-geral da União, ele não teve esse cuidado de fazer essa regressão na cadeia dominial para identificar esse problema, que é um problema intransponível. É isso que eu estou falando aqui. Entendeu? Então, daqui para frente, não adianta o governador Ibanez, secretário Matheus, ficar aprovando registro de loteamento de urbanizadora Paranoazinho. É porque cada vez que tentar fazer um registro, nós temos a obrigação de impugnar. E outra coisa, esse fato tem que ser levado ao conhecimento imediatamente do Ministério Público Federal. Porque já que o Ministério Público do Distrito Federal não age, pelo menos o Ministério Público, esse Ministério Público que está atuando junto à sexta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele tem que tomar conhecimento desse fato, porque é mais um argumento que ele vai ter para derrubar essa urbanizadora Paranoazinho que está trabalhando hoje, eu posso afirmar para vocês, numa ilegalidade. Né? Ele está repetindo o mesmo ato que Tarcísio Massa Alonso fez no passado, da mesma forma, apenas que está dando um colorido de ilegalidade. Governo aprovando, aquele negócio todo, correndo cantar. Mas se não provar. E outra coisa, na impugnação que foi feita lá no 7º ofício, inclusive, o doutor Ricardo fez esse tipo de ameaça. Não, mas é porque a documentação da urbanizadora preenche os requisitos do artigo 18 da lei 6766, eu vou registrar. Aí o que o advogado fez? Registra. Faça o registro. Se você registrar, doutor Ricardo, que é o titular do 7º ofício, o senhor será réu no processo da ação civil pública. Não, doutor Enio, não, senhor, por gentileza, senhor, porque assim, o advogado fez uma peça lá, meio contundente, dizendo para ele que ele tinha feito uma afirmação que ele ia registrar de qualquer jeito. Aí o advogado, assim que a urbanizadora entregou de bandeja a falta do registro, porque ela trouxe a escritura pública de permuta, que eu não tinha cópia da escritura, agora eu tenho a cópia da escritura. Então, já me dirigi a Formosa e a escritura não está registrada. Então, esse fato foi levado ao cartório 7º ofício, aí o doutor Ricardo recuou. Não, doutor Enio, eu vou então encaminhar para a vara de registro público, para o juiz analisar, porque uma coisa, viu, eu conheço bem o juiz da vara de registro público, doutor Ricardo Nório Dayton. Como a maioria dos loteamentos já estão assim implantados, então o doutor Ricardo já tem a sentença formatada dele. Não, vai registrar, porque o loteamento está registrado, está ocupado mesmo, não vai. Agora, diante ele tomando ciência, olha bem, ele tomando, porque aqui nós estamos falando, no caso da urbanizadora, da cidade de Ubitá, nós não estamos falando de terra ocupada, nós estamos falando de terra desocupada. E se o doutor Ricardo cair na tentação
de mandar registrar o loteamento dele, você pode ter certeza, ele será réu nesse processo. Assim como o corregedor, assim como os membros do Conselho Especial do Tribunal de Justiça, na sua função administrativa, serão chamados todos no processo da ação civil pública. Pode ter certeza disso. Porque somente assim, esse pessoal vai respeitar o direito, porque é o que nós queremos, isso eu sempre deixo claro, ninguém aqui quer morar de graça em terra alheia, em absoluto. Agora, existem os direitos que são assegurados. Por exemplo, a ação do campeão é um direito que está ali. Então, se a terra é particular, aqueles moradores que tiver há mais de 15 anos, ou então há mais de 10 anos, aonde tem a sua residência, ele já é o proprietário. O juiz só basta dar uma declaração ali na sentença, porque ele, por força de lei, ele já é o proprietário. Então, essa mania e essa tentativa que a urbanizadora fez, né, então, se ela tiver montado um conluio, uma advogada da União, ela quebrou a cara. Porque eu observei que a União só estava impugnando só os processos campeão, entendeu? Só os processos campeão. Mas quando chegava, é publicado, porque o pedido de registro de loteamento é publicado no diário. Então tem 15 dias para qualquer pessoa impugnar, entendeu? Mas a União usava os braços e não impugnava. Mas quando é nos processos dos campeão, ela chega lá e diz, a terra é minha, de minha propriedade. Então eu comecei a observar que estava havendo um conluio ali entre a urbanizadora e algum advogado da União. E foi aí que me chamou a atenção e eu, então, fui me dedicar mais a um exame mais aprofundado. Eu, então, tomei conhecimento, entendeu, dessa ilegalidade, que não tem como a urbanizadora passar por cima disso, não é? Então, assim, eu até acho que a tese do Ministério Público Federal, não é? É uma tese que ele utiliza lá a respeito do artigo 3º da Constituição Federal de 1891, se você permite, eu vou fazer uma leitura rápida dele aqui, que diz assim: fica pertencendo à União no Planalto Central da República uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer a futura capital federal. Então, tem esse artigo, e aí quando o Juscelino implantou a capital, então, aí teve um desembargador aí que está falecido, foi até ministro superior do Tribunal de Justiça, o doutor Vicente Sernichiari, inventou essa tese. Nós não precisamos mais fazer desapropriação, porque o artigo 3º, as terras já são de propriedade da União. Essa confusão foi parar lá no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, então, na época, até disse o seguinte: não, esse artigo 3º aqui significa apenas que é uma reserva que se faz de uma área de 14.400 quilômetros. Até porque o Distrito Federal, a gente sabe que hoje a área é menor, né? Só 5.400 quilômetros. Mas aqui pegava a Cidade Formosa, União, Unaí, Paracatu, Cristalina, então o Distrito Federal era uma área muito grande. Então o Supremo disse, isso aqui era apenas uma reserva. Por quê? Se as terras já estavam registradas em nome do particular, tem que observar o artigo 72 da Constituição de 1891, que diz assim: a Constituição Federal assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade. Tá? Então, a propriedade, pela Constituição de 1891, já assegurava o direito a todos. Então, essa tese aqui do artigo 3º, aqui da Constituição de 1891, para esse caso que nós estamos examinando aqui, eu acho que não tem muito futuro, não. Agora, essa questão da quebra da continuidade do registro imobiliário, eu pago para ver. A urbanizadora não conseguirá fazer nenhum registro, a menos que, né, ali, por exemplo, aí vocês não quiserem fazer uma ação civil pública, porque se o juiz autorizar, o corregedor autorizar e o conselho autorizar, nós vamos para cima da União, né, porque nós não podemos demandar contra o juiz, enquanto podemos até chamá-los, se houver má-fé. Né? Porque no caso do cartório, do 7º ofício, como o doutor Ricardo, se ele tivesse peitado e feito o registro da cidade Ubitar, já era má-fé, porque ele já tinha conhecimento, entendeu, da ilegalidade. Tá? Ele já tinha, a urbanizadora veio, mas é porque eu já juntei aqui uma certidão vintenária. Aí até o advogado falou, sim, então vou te dar o seguinte exemplo. Aí no seu cartório, por exemplo, você tem uma escritura registrada há 30 anos, um exemplo. Mas aí você toma conhecimento de que essa escritura foi feita baseada numa procuração falsa.
né? Alguém lá falsificou a assinatura lá na escritura de compra e venda, porque isso é muito comum aqui em Brasília, né? As pessoas pegam uma procuração falsa e fazer venda, né? Principalmente nesses lotes bem localizados, Lago Sul, e é um perigo, né? O cara passa ali e olha e tal, esse lote está aqui vazio, passa lá 2 anos, 3 anos, daí a pouco o cara está falsificando até a procuração e fazendo venda. Aí descobre, o oficial toma conhecimento de que aquela escritura foi feita com uma procuração falsa. Quer dizer, aí vamos supor que se o cidadão pega aquela terra e vai registrar, porque ele apresentou uma certidão vintenária, ele tomando conhecimento, ele faz, ele não faz. A obrigação dele é mandar o fato para o juiz corregedor, bloquear imediatamente a matrícula. E foi feito isso agora lá com a Urbitar. E eu espero que o doutor Ricardo faça isso. Mande bloquear essa matrícula. Porque se não bloquear, meu amigo, aí eu acho que o juiz também está sendo conivente com a ilegalidade. E aí, se houver uma futura ação civil pública, ele pode até ser responsabilizado junto aí com a urbanizadora, né, inclusive o Distrito Federal, que já está ciente do fato, mas está continuando a dar prosseguimento nos processos de regularização, né, fazendo publicidade aí e tudo mais, enganando a população. Porque se a urbanizadora não trazer essa escritura de permuta registrada, né, feita lá entre Armando Alarcão e Balbino, nunca mais ela conseguirá fazer um registro de imóvel aqui no Distrito Federal. É isso. Ok, doutor Mário Gilberto. Doutor Mário Batista, eu vou passar as perguntas. O assunto é muito amplo, tem várias informações, né? E eu quero, quando terminar essa pandemia, a gente fazer um workshop, passar um dia conversando, analisando os documentos, reunir todos os síndicos num hotel, em um local, que a gente possa conversar. E, doutor Mário Batista, eu vou passar para o senhor essa questão do ação de uso capião. O senhor tem a ação de uso capião do Jardim América, que é uma das primeiras, inclusive tem arresto de valores, de áreas. Como que o senhor vê essa questão? Porque as pessoas devem abandonar suas ações de uso capião ou tem que continuar? Qual é a visão do senhor? Porque até que haja uma sentença definitiva, a gente vai ficar nesse imbróglio, nessa discussão, né? Nessa insegurança jurídica. Então, eu passo a bola para o senhor fazer o comentário e complementar o que foi dito pelo doutor Mário Gilberto. Carlos, talvez eu já adianto aqui a minha parte final, mas eu vou gastar talvez um pouquinho mais de 3 minutos para eu já colocar 3 situações. A primeira situação, depois você me lembra de falar, a primeira situação, a questão da uso capião, isso é muito simples, é simples e direto. Quem tem ação de uso capião, continue. Quem não tem, quiser entrar, entre, tá? Agora, isso tudo tem aí uma incoerência. Então, quer dizer, é curto e grosso. Quem tem, continua. Quem não tem, quiser entrar, entra. Pode aguardar? Pode aguardar também. Mas, se for pública, vão perecer. Se for particular, já está em andamento. Pronto, é isso. Sobre a questão das ações de oposição. Tem uma informação que isto eu mesmo, pessoalmente, e a doutora Raquel, que trabalhou comigo, hoje foi embora para a Inglaterra, a doutora Raquel é até filha lá do Serrana, como é que é o nome da... Sim, enfim, não tem problema. Da Thelma? Nós fizemos... Thelma, filha da Thelma. Ela trabalhou comigo há algum tempo e nós fizemos uma pesquisa, nos dedicamos a isso por uns 3 meses. Nós pesquisamos as ações de oposição que foram entradas de 2003 até 2010. Em 2010, a urbanizadora já tinha terminado a questão da sobrepartilha em São Paulo, já tinha comprado de Tarcísio Massa Alonso, já tinha comprado dos herdeiros, não tinha comprado oficialmente de Tarcísio Massa Alonso ainda, e eles conseguiram, mas já estava em Brasília atuando, já tinha fundado a urbanizadora foi fundada em 2008. Então já tinham fundado a urbanizadora e estavam aqui já começando o trabalho. Eles fizeram um pedido à União, à Secretaria do Patrimônio da União,
pediram para fazer um estudo sobre essa questão. Buscou-se esse estudo da Terra Cap e fizeram umas novas, mais alguns pareceres. E foi esse parecer que no dia, se não me engano, no dia 12 de março de 2012, foi assinado pelo Dr. Luiz Inácio Adams, procurador-geral, advogado-geral da União naquela época. Então, ele mandou tirar todas as oposições e não entrar com mais nenhuma. Então, ali, eu pesquisei 23 processos, inclusive tem um deles que já tinha sentença favorável à União. Já tinha sentença. Mas, como a sentença não tinha transitado julgado, eles entraram com pedido. Então, no ano de 2012, a pedido da urbanizadora, houve este parecer e aí foram encerrados todos os processos de oposição, que não era esse só da fornecedora de areia, não. Eram 20 e tantos processos. Eu pesquisei, eu e a doutora Thelma pesquisamos 23 processos, tá? E tinha uma sentença favorável e todos esses foram extintos, ficou esse da areia que causou essa situação toda. Então, agora, nessa esteira, Carlos, e nessa esteira, senhor doutor Mário Olímpio, doutor Mário Gilberto, muito me estranha que nós temos o processo da areia, da fornecedora de areia, nós temos agora um processo do doutor Mário Gilberto Vivendas, que está na Justiça Federal. Agora, a Justiça do Distrito Federal está trabalhando e tocando os processos sobre essa mesma área que está em questionamento e desconhecendo se esse processo do doutor Mário Gilberto Vivendas foi para a Justiça Federal por conta da atuação da União, você verifica que incoerência, que incongruência, todos os processos em andamento no DF sobre aquela área da Fazenda Paraná tem que paralisar. Tem que parar esses processos e esperar definir se é terra pública ou terra privada. Porque se for terra privada, vai continuar no DF, tudo bem. Se for terra pública, vai tudo para a Justiça Federal e aí tudo cairá aqui no DF. Então, quer dizer, é uma incoerência. Nós temos a ação de reivindicação, nós temos a ação anulatória, nós temos a ação de uso campeão em andamento no DF. E temos uma questão, não sabemos se é terra pública, se é terra privada. Então, quer dizer, a própria Justiça do DF está trabalhando numa situação de incerteza, que todo o trabalho das juízas de Sobradinho, do doutor Maroja da Vara do Meio Ambiente, pode ser em vão. Eu fiz contato na presidência do TJDF, fiz contato na corregedoria, estou aguardando um posicionamento, porque eu estou buscando exatamente isso. Eu acho que o presidente do TJDF tinha a obrigação de dizer, opa, esses processos todos aí que estão correndo, mais de 400 processos em andamento, com recurso, com não sei o quê, uma dificuldade danada, produção de prova, isso, vamos parar com isso aí, vamos reunir tudo isso aqui, parar, esperar. União, decide aí. Justiça Federal, decide aí. É terra pública ou terra privada? Aí, depois que decidir, a gente continua. Ou para tudo, porque aí não, se eventualmente for terra pública, não será mais competência do DF. Pronto, acabou. É outra história. Então, Carlos, essa situação, eu acho que precisa ser definida. Esse interesse dos condomínios, representados pela doutora Maria, pelo doutor Mário Gilberto, por mim e por outros advogados, inclusive, também, inclusive as ações de lotezinhos de 500 metros, todas elas precisam ser paralisadas imediatamente, sob pena. A própria Orbitar, como muito bem diz o Mário Gilberto, como é que se autoriza a Orbitar, como é que o GDF autoriza a Orbitar a prosseguir num projeto, sendo que tem dúvidas sobre a propriedade da terra? Quer dizer, é uma temeridade. É uma temeridade. E nós buscamos agora buscar tudo isso, unificar isso tudo, para que tenhamos uma situação de segurança jurídica, como disse a doutora Maria Olímpia. Tá? Eu acho que é mais ou menos por aí, só para colocar a questão para finalizar a questão do Amigo Suri. Amigo Suri é uma
são pessoas interessadas no processo, como são todos os condomínios e associações da área da Fazenda Parazinho, que tem lá na fornecedora de areia Bela Vista, que até mudou de nome, doutora Maria Olímpia depois corrige aí o nome, para que este processo seja significativo e abranja tudo, porque, como eu disse no início, o que tocar para ele, a decisão que tocar naquele processo, vai tocar para toda a Fazenda. Eu acho que minha parte é mais ou menos isso, posso complementar, mas como o doutor Mário Gilberto estendeu um pouquinho, eu vou economizar para a gente ficar aí na sociedade de Mários e fazer uma atuação mais rápida aí. Estou disponível para qualquer pergunta, para alguma coisa, e estou muito satisfeito de a gente ter tocado isso aqui até aqui, e eu acho que a gente começa a construir um caminho bem objetivo nessa situação. De minha parte é isso, por enquanto. Faltou alguma coisa? Ok, doutor Mário, tá ótimo. Doutora Maria Olímpia, sobre essa questão, as ações de uso capião, a doutora experiência tem travado uma batalha, é a ganhadora da ação coletiva do Vivendas Serranas, né? Teve agora uma audiência, se a senhora quiser comentar sobre essa audiência que aconteceu, se quiser comentar sobre o IRDR, sobre as principais dificuldades, a senhora fica à vontade. Oi, Carlos. A conexão parece que não está muito boa, não sei se é a minha ou se é a de vocês. Mas, estamos olha ouvindo só, bem. As ações de uso capião, eu entendo que ela é um caminho muito seguro para o morador, porque a partir da uso capião, que é a aquisição originária de propriedade, como bem disse o doutor Mário Gilberto. Então, o uso capião é um direito do morador. O que vem acontecendo nas ações de uso capião é o enxerto de requisitos que o próprio Código não pede, né? Nós temos aí o artigo 1238 do Código Civil, que diz que nós temos que ter uma posse mansa, pacífica, contínua, com ânimo de dono, e agora a gente tem visto julgamentos onde começa a falar que tem problema com parcelamento irregular, tem problema com a contagem de prazo. Então, esses jabutis, né, eu vou chamar o mesmo nome que se coloca em outros temas, né, esses jabutis que estão colocando nas ações de uso capião estão sendo os debates jurídicos da ação de uso capião. Porque o morador ele consegue muito bem provar o tempo dele, ele prova o tempo da posse, prova que é mansa pacífica, prova todo esse aspecto. E nós estamos chegando com as primeiras ações no Supremo Tribunal Federal para discutir esses assuntos, como também nós estamos chegando no STJ agora para tratar dessas questões. E o IRDR, todo mundo ouviu a gente comentando sobre o IRDR, que é a uniformização da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal sobre esse ponto jurídico, que é a possibilidade de uso capião em parcelamento irregular. Então, nós tivemos um primeiro IRDR que falava que cabe sim uso capião em parcelamento irregular, só que dizia que isso era para o setor tradicional de Planaltina. Como estava setorizado, estava localizado lá em Planaltina, então nós fizemos um IRDR que abrangesse o restante do Distrito Federal. Quando houve o julgamento, por 7 votos a 9, né, 9 em desfavor, dizendo que não caberia aquele IRDR, porque o tema jurídico já estava decidido pelo tribunal. Ora, se o tribunal já tinha decidido, então, que o tema jurídico era a possibilidade de caber o uso capião em parcelamento irregular, ao nosso ver, todas as decisões que estão sendo feitas em contrário a esse ponto de vista que o próprio tribunal já disse naquele primeiro IRDR, essas decisões deveriam, então, ser consideradas, canceladas, né, alteradas lá pelo tribunal, se for de primeira instância, e lá no segundo grau devia também ter aí uma uniformização de jurisprudência. A gente ainda não está vendo aqueles desembargadores que são favoráveis a essa possibilidade de uso capião em parcelamento irregular, também tem o mesmo número de desembargadores que são contra a esse tema da possibilidade de uso capião em parcelamento irregular, embora já tenha o IRDR que todo mundo deveria estar seguindo, mas não está. E nós estamos reclamando disso também nas instâncias superiores e, ao mesmo tempo,
indo também naqueles processos que já estão em curso, tanto no Supremo Tribunal quanto agora no STJ, tratar desse mesmo tema para que nós possamos ter aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal todo mundo seguindo a mesma linha, sem precisar de ficar debatendo essa mesma questão toda vez que tem um processo, e às vezes isso é complicado. Isso é tão estranho, esse posicionamento que alguns desembargadores têm, que agora no julgamento do Vivenda Serrana, o julgamento foi suspenso agora com pedido de vista antes do relator terminar o voto dele, o que é de extrema estranheza para a gente que trabalha no meio jurídico ter um pedido de vista antes que o relator termine o seu voto. Então o desembargador começou, já teve uma desembargadora lá que pediu, a desembargadora Simone Lucindo já atravessou antes dele terminar, pedindo vista, que eu quero ter vista porque é um processo diferente, porque agora está vindo ao tribunal pedir ações de uso capião já via de associações de moradores, e isso causou estranheza a essa desembargadora Simone Lucindo, que por sinal vota em desfavor dessa possibilidade de uso capião em parcelamento irregular. Só que o relator, na medida em que ele foi iniciando o voto dele, ele foi lavrando, né, o caminho, foi ali apartando, tirando do caminho aqueles pontos de vista jurídicos contrários, citou exemplo que nós temos de julgamento do Supremo Tribunal Federal, onde diz que não tem problema nenhum uso capião em parcelamento irregular, também do Supremo e do STJ, dizendo que essas questões administrativas referentes a processos urbanísticos e significa processos de regularização fundiária, isso não é ponto que tem que ser analisado em ações de uso capião, porque na ação de uso capião nós estamos tratando unicamente da propriedade e não de outras coisas, senão o domínio, senão a propriedade, é o único ponto que trata uma ação de uso capião. Então, agora nós estamos aguardando finalizar esse julgamento do Vivenda Serrana para que nós possamos verificar esse posicionamento do tribunal. A gente já sabe que ali a turma vai ter um dissenso qualquer aí com relação ao resultado, até porque tem sido assim praticamente nos últimos julgamentos, principalmente esses do ano passado, que tem vindo aqui esse ano. Raramente nós temos visto ações de uso capião que tem ali um consenso único sobre o ponto de vista do julgamento das ações. Eu, a meu ver, eu entendo que a ação de uso capião ela é importante para os condomínios, porque nós estamos pedindo a gleba inteira do empreendimento. Se nós não tivermos essa gleba inteira, não tem como fazer uma regularização no formato de condomínio fechado, que é o formato onde todo mundo é dono da propriedade, as ruas são particulares e os lotes também são particulares. Então, essa situação, quando nós, advogados, estamos pedindo uso capião de gleba, os moradores precisam de entender e unir também a esse mesmo pensamento, né? Unir e anuir a esse formato de ideia que é de pedido de gleba inteira, já que todo mundo que mora em condomínio quer continuar morando como condomínio. Nós estamos tendo aqui o PLC que trata aí de fechamento de condomínio e nós estamos vendo quanto é importante você ser dono da gleba, porque é preciso da gleba para fazermos então uma regularização no formato de condomínio fechado, onde o morador ele tem o pleno controle da guarita, ele pode mandar se a pessoa entra, se a pessoa não entra, não tem que pagar aí essa história de preço público. Então, ao meu ver, é o melhor caminho, a melhor saída, o melhor jeito, e nós precisamos agora de ir andando com essa situação, até porque essa tese jurídica de uso capião que visa a gleba inteira do empreendimento nesses locais onde não são de baixa renda, aqui no Distrito Federal foi o único lugar onde a gente viu isso tratando nesse formato. Então nós somos aqui, digamos assim, muito pioneiros nessa ideia, nessa tese jurídica. Ela vem crescendo, nós estamos vendo que isso vem tendo áreas diferentes, tanto na garantia ao morador ali da propriedade, porque a associação ela não é dona
ela não é dona da área, né? Ela só serve como meio processual para conseguir fazer a ação judicial e depois a regularização do empreendimento. Então, eu entendo que a ação de uso capião é muito boa, dá, sim, muitas garantias ao morador, além dele ficar protegido aqui quando ele está junto com outras pessoas, atuando ali anuindo ali a essa mesma ideia e a esse mesmo pensamento. Então, eu acho que todas as pessoas precisam de entrar com o uso capião, seja naqueles locais onde já tem o parcelamento registrado, aqueles moradores, principalmente aqueles moradores que não têm condição de ficar fazendo pagamento. Carlos, nós estamos vendo isso aqui recorrente. A pessoa corre lá fazer um acordo com o P, depois não dá conta de pagar a prestação. Então, ele sai de uma situação onde ele tem um poder de discussão no judiciário sobre a questão da propriedade, sobre o direito dele da uso capião, para cair aí, depois, numa alienação fiduciária, porque a mudança, né, de modelo jurídico, você estava ali numa situação onde poderia discutir a sua propriedade sem arriscar o seu patrimônio tanto. E aí vai lá, faz um acordo, depois não dá conta de pagar a prestação, cai na alienação fiduciária, com 30 dias praticamente ele já não é mais dono do seu imóvel, porque a lei de alienação fiduciária é muito mais rígida com o inadimplente. Então, nós esperamos agora que tenhamos sucesso nesse julgamento, nesse restante, né, do julgamento do Vivenda Serrana, quando ele voltar. Também queremos ter sucesso nas nossas discussões no STJ, no Supremo Tribunal Federal, porque assim a gente acaba situando melhor a uso capião em todo o território nacional, nessas pormenores, que só aqui no Distrito Federal, basicamente, é que a gente tem isso nesse formato. Nós estamos vendo aí o Ministério Público em outros estados, eles ajudando o morador a ter uma propriedade mais tranquila, ter segurança jurídica mais tranquila, e aqui no Distrito Federal isso é assim, meio estranho, essa atuação do Ministério Público, né, quando ele não atua aí, principalmente no nosso caso aqui da Fazenda Paranoazinho, que nós temos aí vários parcelamentos que foi feito pelo Tarcísio Márcio Alonso. Nós sabemos que ele é, sim, um sócio oculto lá da urbanizadora Paranoazinho, e isso também traz uma insegurança jurídica muito grande, já é objeto de ações judiciais, pode ser ainda levado isso em vários outros canais de justiça. O que nós advogados estamos sempre tendo em mente e passando aos moradores é que é preciso de ter cautela com todas as ações que a gente vai entrar na justiça, porque algumas ações elas têm um risco maior e um risco menor. Então, vou continuar aqui dizendo que é preciso que todo mundo se una em prol do mesmo objetivo. As ações de uso capião são um meio muito eficaz de proteção ao morador. Nós estamos aqui também em vários processos que nós atuamos, já pedindo também bloqueio de matrícula, para que nós não tenhamos que ficar aqui correndo lá no registro de imóveis, tratando dessa questão, e também para ter essa situação já como objeto de ações judiciais, de forma que todos os aspectos e todos os pontos a gente começa a tentar amarrar as questões para que o morador fique com uma segurança jurídica maior. Então, eu acho que é importante entrar com a ação de uso capião. Aqueles dos empreendimentos que estamos lidando aqui com a gleba inteira, os moradores estão sendo citados, já foram citados. Procure para poder verificar como que eles fazem para anuir ao processo da ação de uso capião. Tem processos aqui de ações reivindicatórias, o morador tem que ficar muito atento com relação a isso. E, ao mesmo tempo, todos os aspectos jurídicos, nós advogados estamos tentando tratar deles. Os assuntos que são eminentemente jurídicos, aquilo que depende de prova, que a gente precisa de documento de morador. E isso é muito importante, que todo morador de condomínio tenha consciência disso. Ele tem direito, mas esse direito muitas vezes tem que ser declarado na justiça, principalmente aqui no caso da urbanizadora Paranoazinho, que a gente não tem como fazer uso capião extrajudicial, porque não há concordância da empresa em aceitar que o morador tem esse direito. É muito importante, então, a participação de todos os moradores nas ações de uso capião,
e vejo que é um modelo muito bom de segurança jurídica para todo mundo, e através dela a gente começa também a fazer outras entradas em outros locais, porque utiliza-se unicamente a associação de moradores representando todo mundo, para que nós possamos não colocar o morador direto ali, mas ele está sendo representado, as questões são sendo feitas. Para vocês terem uma ideia, às vezes um empreendimento é regularizado e ele tem ali vários moradores, né? No caso do Vivenda Serrana, uma ação, ela dá usucapião para 167 moradores, 169 moradores. Então, isso é muito importante. Uma única ação, ela viabiliza o registro do empreendimento, que é da gleba, e, ao mesmo tempo, viabiliza também a possibilidade de se fazer a regularização como condomínio fechado e todo mundo ser dono do imóvel, que é o ideal que todos nós, né, advogados, queremos e precisamos. E o morador mais ainda, porque o direito é dele. Eu agradeço a atenção, viu, Carlos? Para todo mundo que tem procurado e tem apoiado aí as ações de usucapião. Nós, advogados que mexemos com esse trabalho, é de suma importância ver que todo mundo começa a entender qual é o foco que nós estamos buscando. O que a gente está protegendo? Nós não estamos protegendo um lote só. Nós estamos protegendo o condomínio como um todo, não só a segurança contra a violência urbana, como também a qualidade de vida do morador, que é viabilizado pelo modelo que é feita a regularização, porque isso impacta em como a guarita vai funcionar ou não. Não vou entrar na questão do PLC, porque acho que o tempo aqui está meio... Vai precisar de uma outra live para tratar do PLC, né?